Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer você por me receber aí. Sou muito grato por isso. Muito obrigado. Outro sim, a senha do canal. O irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho, você clica nela, vai abrir uma maior em cima, você clica de novo e abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação, eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que Jesus vive e o que ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade. Este é o meu propósito. Outro sim, esses versículos que eu ando fazendo os vídeos, aqueles que estiverem em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender o que está escrito, para que ele esteja bem aberto, para você possa ter um bom entendimento. Estes são os meus propósitos aqui, viu? Perdão. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. Tudo que existe foi ele que criou. Nós, ser humanos, somos criatura exclusiva dele, fomos criados para ele. E você pergunta para que nós fomos criados? Para carregarmos o santuário dele, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, em mim, em você, em toda a humanidade. E para isso que nós somos feitos, para carregar esse santuário. A igreja onde o Espírito Santo de vez em quando ia, não é que ele morava, é naquela que existia lá em Jerusalém, é feita pelo Salomão, tá? O rei Salomão. Então ali ele ia de vez em quando e fazia presente ali. Dali depois João falou para os seus discípulos, Jesus falou para os seus discípulos para que ele iria preparar lugar. E se ele fosse e preparasse o lugar, ele voltaria e levaria eles para que onde ele estivesse, estejais vós também, que seria o povo da época, que somos nós, representando nós de hoje, tá? Então, o que acontece? Ele habita no meu coração e no seu. Ele habita em nós, ser humano. Então, o que ele disse? Aonde ele estivesse, que estejasse nós também. Então, ele habita ali. Então, por isso que ele veio morar dentro de nós, para que onde ele está, nós está também. Que Jesus veio foi para nós. Não foi para aparecer lá e sumir de novo. Não, ele veio para nós, para cuidar da humanidade. Para isso que Jesus veio, homem, tá? E do ventre de Maria e nasceu Jesus, homem, Jesus de Nazaré, o Nazareno, tá? Então, é só para você ver. Ele morreu e veio apostar em nossos corações, porque para ficar perto de nós. Jesus veio ao mundo para viver junto de nós, mas nós, da época, matamos Jesus. Então, ele veio, colocou o seu Espírito em nossos corações. Então, ele vive dentro de mim, dentro de você, de todo ser humano. Todo ser humano tem o Espírito Santo de Deus, embora muito não sabe, porque não são ensinados. Não é que são burros, não são ensinados. Se você não ensina, como você vai aprender? Você tem uma criança, você não põe ela na escola, como que ele vai aprender a ler e escrever? Você concorda? Então, esse é o problema. Não ensina. Parece que o pessoal tem medo que você vai tomar o lugar deles, alguma coisa assim. Isso é uma coisa de Deus e com esse pensamento no século XXI ainda, tá? É só um exemplo que estou dando para você. Este é Jesus. Aí você pergunta para mim, e o que ele pode fazer por mim e por você? Ele pode fazer tudo o que você imaginar, tudo. Só que tem um pequeno problema. Existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você fazer a vontade do Espírito ou fazer a vontade da carne. Jesus não te obriga a fazer nenhum dos dois. Você faz aquilo que você achar que deve ser feito, porque aquilo compensa eu fazer. Compensa eu seguir a carne que eu vou falar do meu corpo, tá? Compensa eu seguir ela? Se eu achar que compensa, eu sigo. Jesus não vai implicar comigo. E se eu achar que eu devo seguir Jesus para ter a vida eterna junto com ele,
eu devo também estar em espírito. Estar em espírito é o quê? Eu trabalhar honestamente, ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas, não dever nada para ninguém, não tentar tirar nada de ninguém, quando puder ajudar alguém ainda. Isso é você estar no espírito. Se você está nessa condição, o que você pedir para o Senhor Jesus, ele vai te ajudar. Pedir que eu diz assim, meu irmão, assim, aquilo que você precisa, tá? Não é o que eu quero ostentação, não. Eu preciso de uma casinha, eu preciso de um carrinho, preciso, sei lá, de uma moto, de uma bicicleta para mim gastar menos gasolina, para mim trabalhar. Jesus sabe o que você precisa. E você pedindo aquilo que você necessita, ele vai te dar com toda a certeza do mundo. Tá? E vai te dar e vai te ajudar, tudo que você pedir. Aí você fala assim, mas onde que eu peço? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6, já está escrito assim: senta para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou das suas petições. Ali também, no mesmo lugar, você agradece também. Quando você receber, meu Senhor, já tem em mão o que eu pedi para o Senhor, muito obrigado, eu agradeço por isso. A gente não pode ser ingrato, né? Que muitas vezes a gente só lembra de pedir para agradecer, e depois de 1 ano, 2 anos depois que a gente vai agradecer, quando lembra ainda, né? É assim, por isso que eu estou falando para você, muito bom. Agora, se você está na carne, você só pode fazer um pedido. Você estando na carne, olha só, quando a pessoa está na carne, é ostentação, tudo é para mim, tudo é meu. Eu sou dono de tudo, é meu, é meu, é meu e nada do outro, tá? É, por exemplo, você já está com um revólver na cinta, pensando já em matar alguém, ou roubar alguém, ou passar uma droga e já está armado para qualquer ocasião. Isso é a pessoa na carne. Prostituindo, tá? É outro pecado gravíssimo perante o Espírito Santo de Deus. Então você está nesse ponto. Você não adianta fazer pedido nenhum para o Espírito Santo, porque ele não vai te conceder. Você só pode fazer um pedido. É pedir ele para tirar você daquele lamaçal que você se encontra nele. Quando você viu que está fora, você clama ele, vai lá no Mateus 6, no capítulo 6, o versículo 6, clama ele e faz o seu pedido. Meu Senhor, eu preciso aqui que o Senhor me ajuda, eu aumentar minha escolaridade, ou fazer um curso profissionalizante rápido, pagar um dinheiro, ou fazer uma faculdade, e ele vai te ajudar. Porque você está pedindo honestamente, porque teve arrependimento daquilo que você fazia. Você fazia porque não sabia. Quando você passa a saber, agora eu me arrependi e quero seguir o Senhor Jesus e não quero mais mexer com isso. Você clama a ele, ele também vai te ajudar do mesmo jeito que ajudou o primeiro que estava em espírito. A verdade é você deixar o caminho errado da carne e vir para o espírito, tá? Esse é o negócio. E você fazer as coisas honestamente dali em diante e não fazer mais nada de errado. É ter o arrependimento. Se você vai lá e pedir ele sai e depois você volta, já não adianta mais o arrependimento, porque você já veio e já viu o arrependimento e está voltando para o pecado de novo, viu, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Toma cuidado. Outra coisa que eu quero falar para você, no livro de Mateus mesmo, no capítulo 12 e no versículo 31 e 32, já está escrito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então aí é com você, tá? Eu pretendo não perder o meu de espécie nenhum e eu também gostaria que você também não perdesse também o Senhor, que tivesse a vida eterna junto com o Senhor Jesus. Essa vida nossa aqui na carne, aqui na terra, é passageira, põe isso na sua cabeça. Agora, com Jesus, a vida é eterna, tá? Lá você não fica velho, não fica novo, você não come, você não bebe, porque o Espírito não precisa dessas coisas, viu? O Espírito, ele é dele, então ele não necessita de dormir, de comer, não precisa disso, tá? É só fazer aquilo que o Senhor nos ordenar fazer. Este é quem é Jesus. É o que eu gostaria que você ficasse sabendo. Se você ficar sabendo quem é Jesus, eu já fico super contente contigo, tá? Que você aprendeu pelo menos saber quem é Jesus. Eu garanto que você sabendo quem é Jesus, você vai mudar 100% em tudo. Tudo que você imaginar da tua vida, você vai mudar 100%. Primeiro, você só vai fazer coisa honesta. Já começa acertando por aí. Segundo, tudo que você pedir a Deus que você precisa, não é pedir, não. Por exemplo, eu preciso de um carro e eu vou querer uma Ferrari, por exemplo. Nada disso. É um carro que você vai pedir para ele, um carro que está dentro do seu orçamento, que dá para você pagar. Você vai pedir para ele uma casa, mas que dá para você pagar. E vai te ajudar. E não é que eu quero uma Ferrari, eu quero um avião. Isso aí não é ostentação, tá? É ostentação. Então, assim,
Só que tem uma coisa, eu te falo com você, se você pedir para o Senhor uma coisa, você está no caminho certo, Ele não te dá uma, não. Ele te dá mais, bem mais. Talvez você nem pensa. Este é o Senhor, qual eu estou tentando ensinar para você, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Agora eu quero trazer você aqui um versículo da palavra do Senhor, porque nós precisamos meditar nisso aqui, tá? A palavra do Senhor. Olha que o texto diz assim: do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é esse Espírito, meu irmãozinho? Aquele Espírito que você está fazendo tudo de errado. Você tem o Espírito Santo dentro de você, mas você está seguindo aquele outro espírito do mundo. A ostentação é meu, é aquilo lá. Você está com esse espírito, o do Senhor está dentro de você, que ele é a sua vida, é o santo, o do Espírito Santo, essa é a sua vida, é a minha vida, de todo mundo. Ele está ali, ele não saiu, mas não vai te atender em nada que você pedir, que você precisar, tá? Você está sendo movido por aquele outro espírito que não vale nada lá, o espírito do mundo, mundano. Então é por isso que você está fazendo as coisas erradas. Nós precisamos sair desse Espírito e voltar para o Espírito Santo que já está dentro de nós, que foi nos dado de graça. Esse outro Espírito, ele veio de abelhudo, tá? Eu, por exemplo, nunca quis ele, mas eu não sabia que tinha. Mas até quando Deus me abençoou, eu consegui abandonar ele. E estou muito feliz por isso. Eu gostaria que você também ficasse feliz e voltasse para o Espírito Santo, tá? Aí você vai ver que é outra qualidade de vida. Esse texto aqui, o versículo que nós vamos ler aqui, ele está no livro de Efésios, o capítulo 2, o versículo 1 e o 2, tá? Ele diz assim no versículo 1: e ele vos vivificou, estando vós morto nos vossos delitos e pecado, que nós estava na carne, tá? É nisso que está dizendo aqui. O 2 diz assim: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O filho da desobediência é porque você não está seguindo o Espírito Santo, está seguindo a sua carne, é o espírito mundano, é meu, é tudo que o seu olho vê é seu. Ah, aquilo ali é meu, aquilo ali é para mim, eu vou comprar aquilo ali, eu vou ganhar aquilo ali. Esse tipo de coisa, ostentação, tá? Esse espírito que está sendo, o seu corpo, a sua mente sendo usado por ele. Não o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele não é que ele não está dentro de você, não, ele está dentro de você. Se ele sair de dentro de você, você está morto, tá? Este é o Espírito Santo, é o que dá vida para mim e para você, para todo mundo. Este é o Espírito Santo, o qual eu estou falando aqui. É ele que dá vida nós, tá? Nossa vida pertence a ele. Que se ele sair de nós, dentro de nós estamos mortos. Este é o Espírito Santo de Deus, o qual aqui eu estou falando para você, meu irmãozinho, minha irmãzinha. É só para que você tenha ideia se compensa ou não largar o espírito mundano e voltar para o Espírito de Deus, o primeiro caminho, né? Voltar para ele. Se compensa, você vê que compensa, abandona tudo, arrepende e clama a ele lá no Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Clama a ele e faça o seu pedido. Se tiver arrependimento, você vai ser igualzinho o primeiro que nunca tinha saído da presença do Senhor. Este é o Espírito Santo de Deus. E o que ele pode fazer por mim e por você é tudo. É isso aí que eu gostaria que você ficasse ciente do assunto para saber aquilo que você precisa fazer sobre para estar na presença do Senhor Jesus, tá? É isso aí que é o nosso Salvador, que é a nossa vida eterna. Quando esse corpo cair morto, o Espírito vai direto para o Senhor Jesus, que é dele esse Espírito. Só que Jesus sabe que aquele Espírito está aqui, estava aqui em mim. Então ele sabe que a minha lembrança está lá. Aí esse aqui estava lá naquele corpo, lá com o nome de Antônio. E o outro do irmãozinho, lá o nome do irmãozinho, o nome da irmãzinha. Então nós todos vamos estar na mão do Senhor. Ele sabe de todos nós que estamos ali, o nosso espírito esteve em nós, tá? E sabe que esse espírito está lá.
Então, a menos que a gente comete o suicídio de fazer o pecado contra o Espírito Santo e perder o Espírito que é dele, nem nós vai perder ele, e aí vai ficar junto na terra junto com nós. Aí acabou a genealogia nossa com Deus, não existe mais, tá? É só para você ter ideia que você morrendo, a sua genealogia está na mão do Senhor Jesus, tá? Ele está lá e sabe que você está lá. Você não. O Espírito que está aqui, ele sabe que está lá. É esse Espírito aqui. Ele sabe que tudo que eu fui aqui, ele sabe. E tudo que ele foi. E aí, você sabe, ele sabe também. Então, é só para você ter ideia. O meu intuito é não perder esse Espírito jamais. E estar sempre na presença do Senhor Jesus. Tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.